Ministério da Cultura e Petrobras apresentam. Oi, está começando a temporada de julho do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Nesse mês em que o 451 MHz comemora 6 anos, o podcast vai entrar em modo férias. É isso aí, o pessoal me deu um descanso aqui. Mas a gente não vai te deixar na mão, pelo contrário. Enquanto a gente descansa por uns dias, a gente vai publicar uma temporada especial de 15 episódios com algumas das melhores mesas da Feira do Livro 2025, que aconteceu agora no mês de junho em São Paulo, lá na Praça Charles Miller, no Pacaembu. Ou seja, dia sim, dia não, vai ter um episódio novo do 451 MHz no ar. Eu já vou te falar um pouco mais sobre quem vai estar por aqui nesse próximo mês, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio do 451 MHz é realizado com o apoio do Ministério da Cultura e tem apresentação exclusiva da Petrobras. A nossa temporada de férias tem a Aline Bey, o Lázaro Ramos, o Marcelo Rubens Paiva, a Neide Rigo e muitos outros convidados e convidadas que passaram aqui pelos 9 dias do nosso festival literário. No episódio de hoje, você vai ouvir a professora Lola Aronovitch, a advogada e presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer, e a escritora e colunista da 451, Juliana Borges, na mesa Adolescência. Com a mediação da jornalista Luca Franca, elas falaram sobre como podemos educar e proteger os meninos e as meninas nesses nossos tempos de onipresença do celular e da internet. Então vamos lá para a primeira parte da conversa. Boa tarde. Primeira coisa que eu queria ouvir com vocês é que é o seguinte: ao assistir a série Adolescência, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando a mãe vira e fala: eu achava que ele, o menino principal ali, estava seguro porque ele estava dentro de casa e não na rua, né? E quando ela vê, ele está envolvido no assassinato de uma coleguinha e que ela não fazia ideia do que estava acontecendo ali, naquele processo. E aí eu queria começar com a Luciana para pensar muito isso, do tipo, que espaço é esse de virtualidade que a gente tem visto hoje para os nossos adolescentes? Muito bom, Luca, obrigada. Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer antes o convite para estar aqui. Para mim é uma honra enorme, até porque, como o Paulo disse, eu não tenho livro publicado, né? Então é uma honra enorme estar falando na Feira do Livro sem ter um livro publicado. Mas vamos lá. Eu acho que a gente está falando de percepção, né, Luca? E a percepção de que a casa é um lugar seguro é uma coisa muito comum na nossa sociedade. A gente tem a percepção que a casa é um lugar seguro, então se meu filho, se a minha filha está dentro do quarto, está tudo bem. Hoje eu presido um instituto, que é o Instituto Liberta, de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. E a gente sabe que a violência sexual contra crianças e adolescentes, ela acontece também dentro de casa. Mais de 60% dos casos são dentro de casa. Então, eu queria fazer esse paralelo para mostrar o seguinte: a gente precisa começar a entender o que são esses espaços de segurança. A casa nem sempre é, contrariamente ao que a gente gostaria, o lugar mais seguro da criança. E aí tem uma coisa que é: como é que este pai, esta mãe, monitora uma criança dentro de casa quando ele está ali num espaço que é um espaço onde o mundo está, né? E acho que falta muita consciência para os adultos. Acho que esse espaço é muito importante porque os adultos precisam compreender, porque os jovens já compreendem. Essa geração Z, pós-2015, vive este mundo virtual como se fosse o mundo real. É a mesma relação. E nós, mais velhos, não sabemos o que é isso. A gente não viveu isso. E a gente precisa entender que lugar é esse. Então, acho que a primeira coisa que eu digo é: sim, o seu filho, sua filha não está seguro porque está no quarto. E você precisa entender em que mundo que ele está. Porque não adianta dizer: eu não gosto disso, eu não gosto desse mundo. Não, você precisa estar nesse mundo, você precisa entender este mundo para poder dialogar com o seu filho e com a sua filha. E aí eu vou puxar a Loura para essa conversa,
Porque uma das coisas que a gente se enfrenta no adolescência é justamente a questão das comunidades misóginas, que um desses mundos que a gente encontra ali é isso. E eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória e como a série ela interliga com os processos que você viveu ao longo desses anos todos lidando com comunidades misóginas dentro da internet. Bom, gente, é um prazer estar aqui e essa é uma longa história. Se eu falar a minha história, tem muitos anos, então vai tomar muito tempo. Mas eu comecei o blog em 2008, Escreva Lola Escreva, e eu sou atacada até hoje. Não por ser a Lola, porque as pessoas que me atacam nem me conhecem. Nunca me viram, nunca falaram comigo, nada, né? Eu sou atacada por eu ser feminista, simplesmente por eu ser feminista e por ter um blog feminista, só isso, né? Então, e por outras coisas que eles vão descobrindo também, né? Eles me odeiam por muitas coisas, eles odeiam o meu marido, né? Eles odeiam o meu marido também, por ser marido de uma feminista só. Né? Meu marido é uma pessoa super gentil, ele é um enxadrista, né? A gente se conheceu jogando xadrez aqui em São Paulo faz muito tempo, 35 anos atrás. Mas para eles, né? Para os misóginos, para esses misóginos organizados, primeiro que feminista para eles é tudo lésbica, né? Então, uma feminista ser hétero e ter um marido, casada faz tanto tempo, tal, para eles é ultrajante. Tanto que no começo do meu blog eu gostava disso, eu preferia nessa época. Eles falavam que meu marido era um ator contratado. Né? E que as fotos que eu colocava assim de vez em quando do meu marido, né, a gente juntinho, tal, era um ator contratado. Eu preferia assim, né, porque depois eles começaram a ameaçar de morte o meu marido também. Era mais legal antes, né? Então eles me odeiam. Eles me odeiam também por ser gorda, né? Para eles acham que uma mulher gorda vai morrer sozinha com os gatos, não merece ser amada, essas coisas, né? E aí, por você também ter uma pessoa, eles ficam indignados com isso. Então, e por eu falar bastante deles, né? Eu falo bastante do masculinismo. Eu nunca tinha ouvido falar do masculinismo, né? Que é isso que a gente chama de Red Pill, né? Red Pill. Antes de começar o blog em 2008. E eu acho que a maior parte das minhas leitoras e leitores também nunca tinham ouvido falar. Então, para mim, foi um choque, porque na nossa vida do dia a dia, né, na nossa vida, né, não se fala mais vida real, porque a vida real acontece dentro e fora da internet, né? Mas eu não tinha contato com misóginos, né? Eu acho que eu não conheço ninguém do meu círculo de amizades, assim, que, por exemplo, chama mulheres de vadias. Em vez de se referir às mulheres como mulheres, fala vadias, né? Ou fala coisas piores. Eu estou vendo crianças aqui, então não posso falar muitas coisas, né? Como depósito de esperma, coisas assim. Então, eles chamam mulheres dessa forma. Quer dizer, uma pessoa que chama uma mulher disso, né? Ou se refere às mulheres em geral dessa forma, não é à toa. Essa pessoa está muito radicalizada, muito cooptada, né? Por um grupo de misóginos. E eu sempre digo que assim tem uma diferença muito grande entre machista genérico, né? Machista genérico a gente conhece um monte de machista genérico, né? É aquele tio do pavê, né? Que não necessariamente odeia as mulheres, se bem que misoginia e machismo andam de mãos dadas, né? Mas é uma coisa mais sutil, mais branda, meio de brincadeira, tal, né? O misógino, ele odeia as mulheres mesmo, e ele tem um mantra que não existe mulher exceção. Nenhuma mulher presta. Isso inclui as próprias mães. Então, eles odeiam as próprias mães, né? E eu costumo dizer assim, que o machista genérico, ele fala, nenhuma mulher presta, exceto a minha mãe. A mãe deles, não a minha. Né? Que é uma santa, né? Aí é a santa mãe, essas coisas, né? O misógino organizado, ele acha que nenhuma mulher presta, ponto, né? Incluindo a mãe, irmã, né? Namorada e mulher, eles não têm muitas, mas, felizmente, né? Isso prova a nossa inteligência, eu acho. Né? Então,
é terrível, né, que existam tantos grupos. Isso é uma comunidade internacional, né, que não existe só aqui no Brasil. Nos países de língua inglesa, eles são muito, muito populares e tem crescido muito, né, nos últimos anos. Infelizmente, né, a extrema-direita tem crescido muito e eles são de extrema-direita, né, eles são de direita. Até agora, são duas coisas que eu não conheci nessa trajetória toda, né, de tantos anos, imagina, 2008, 17 anos. Né, não conheci até agora um masculinista, né, que eu apelidei, quando eu conheci, eu apelidei de mascu, né, que é uma abreviação, né, mascu. Tem gente que fala masco, né, mas, enfim, eu chamo de mascu. Então, quando eles apareceram, eles até agora eu estava falando que eu nunca conheci duas coisas, né? Um mascu que fosse de esquerda. Isso não quer dizer que não existam pessoas machistas na esquerda. É óbvio que existam, né? Existem racistas na esquerda, machistas, homofóbicos. A gente vê direto, né? Bastante, muito mais do que deveria, mas vê bastante. Agora, quando a gente descobre que uma pessoa de esquerda está sendo racista, ou misógina, ou LGBTfóbica, etc., a pessoa é exposta, né? Muitas vezes é cancelada, e a pessoa se arrepende, pede desculpas, né? Geralmente é assim. Ou fica indignada, fica revoltada, porque ninguém entendeu, mas geralmente pede desculpas. A direita não pede desculpas. Para a direita é um pré-requisito. Você ser misógino, você ser racista. Eles só disfarçam um pouquinho nas eleições, né, porque pega mal, né, mas a gente sabe. Né? Então, a extrema-direita cresceu muito, e todos esses grupos misóginos cresceram junto com a eleição do Trump, né, já em 2016, e com a eleição do Bolsonaro em 2018. Porque esses dois políticos são ídolos pelos masculos. São ídolos. Né? E aí, o que tinha antes de 2016, se vocês prestarem atenção? Né? Já tinha muito canal no YouTube, por exemplo, de masculinista, já existia. Mas eles tinham vergonha e medo de expor a própria cara. Então, eles colocavam uma máscara do Homem-Aranha, usavam um disfarce de voz, nunca davam um nome. E aí, em 2016, com a eleição do Trump, já na campanha do Trump, eles viram assim, a gente tem um cara que nos representa, né, que é abertamente misógino, né, racista e tudo mais. É um cara de extrema-direita, é o nosso ídolo. E ele não só nunca foi punido por todas as declarações, ele tem uma ficha corrida gigantesca, né, de declarações misóginas, já foi, né, condenado por estupro e tudo mais. Tem todas as ligações dele com Epstein, né, de pedofilia e tudo. Era amigão do Epstein. Né? Então, o cara nunca foi punido e ainda foi, né, eleito presidente do país mais poderoso do mundo. Então, aí os caras pensam, por que eu vou me esconder? Né? Se o cara não é punido, então eu também não vou ser. E aí que eles começaram a realmente dar as caras e crescerem mais ainda. Então, é bem triste o que tem acontecido. A outra coisa que eu falei, que são duas coisas. Eu nunca conheci um cara que fosse, um masculino, né, que fosse apenas misógino. É sempre um combo de preconceito. Então, o cara é misógino, é racista, é LGBTfóbico, capacitista, gordofóbico, xenófobo, tudo de preconceito que vocês puderem imaginar, etarista, né, que é preconceito de idade, tudo que vocês puderem imaginar é o cara. Né? Então, o cara nunca é só machista, é sempre uma gama de preconceitos. Mas o que eu vivo dizendo é que a misoginia é a porta de entrada para drogas mais pesadas da internet. Então, muitos meninos, né, adolescentes, são atraídos por essa misoginia, né, por esse machismo, numa comunidade, e aí ele vai, aos poucos, sendo recrutado para fazer outras coisas. Mas o que eles têm em comum, geralmente, é o machismo. Esse é o denominador comum. E aí eu vou trazer a Ju, que a Luciana falou uma questão que eu acho que eu queria muito te ouvir sobre, que é... Bem, a gente é da última geração que lida digital e analógico, né? A gente adolesceu nesse processo. E a Luciana traz uma coisa que, assim, essa geração que a gente está lidando agora, que a gente vê
ali na série Adolescência, é a primeira que está adolescendo nesse mundo completamente conectado, com acesso a muito mais coisas do que a gente tinha acesso quando nós fomos adolescentes. E eu queria te ouvir um pouco disso, porque eu sei que na tua casa também você também lida com uma adolescente, né? E acaba sendo um desafio, não? Bom, gente, boa tarde a todos, todas e todes. Vou começar falando assim que eu brinquei com elas ali antes da gente subir, que eu tô meio assim, eu sou um ser meio perdido na mesa, assim, mas porque eu aprendo muito, né, com todo o trabalho que vocês desenvolvem. Já não é tão adolescente, já passou, já tá uma jovem adulta, né, com 19 anos, mas que tem muitas dessas características, porque eu acho que tem um elemento que foi a pandemia. E eu percebi muito que foi esse adolescer da minha irmã, né? Que, no caso, essa adolescente que a gente está citando aqui, ela nem sabe que a gente está falando disso. E era justamente aquele momento em que... e aí, só para explicar por que tem essa relação, porque eu sou meio irmã, né? Eu sou tutora dela. E ela, quando vem a pandemia, ela estava justamente nessa fase que seria aquela fase que a gente começa a liberar mais, assim, sabe? Então... vai para o shopping sozinha com as amigas, vai para o cinema sozinha com as amigas, começa a ter mais independência, né? O momento que, ali, 13, 14 anos, né, que você começa a, enfim, testar essa autonomia, né? E é uma coisa que eu percebi que eles não viveram, né? Então, usando esse exemplo particular, eu sempre brinco em casa que, assim, eu era desesperador para minha mãe, deve ter sido, né? Porque eu queria ficar na rua, gente. Eu ficava na rua... Assim, às vezes eu e minhas amigas, a gente sentava numa praça, a gente dava a volta no quarteirão. Sabe assim, não tem muito o que fazer, vamos dar a volta no quarteirão. Você tinha a sua sociabilidade, as tensões, os conflitos dessa fase da vida, encontrando com outros adolescentes no espaço aberto, no espaço público, né? Que eu acho que essa geração não está vivendo isso dessa maneira, né? A sociabilidade foi toda... mediada pelas plataformas digitais, pelo espaço da internet, que não é, pelo que a gente está discutindo aqui, não tem nada de mediado, né? E eu acho que tem um elemento também que eu queria até comentar, que foi trazido pela Luciana, a partir da sua pergunta, que é essa questão da casa, talvez até uma visão meio romântica que a gente tenha, né, Luciana, da casa como esse espaço super seguro. E uma coisa que me chamou muito a atenção, né, que eu assisti e reassisti a série, e que eu acho que a gente precisava começar a debater sobre isso, que se a gente está falando que os pais, ou, enfim, responsáveis por esses jovens, muitas vezes é visível o desconhecimento completo daqueles pais, né, daqueles que, enfim... são atores incríveis, né? Mas daqueles pais de perceberem que eles não conheciam aquele jovem, eles não conheciam o filho deles, né? A mãe fala, ele tem medo de agulha, ele não, né? E ela está descobrindo uma outra pessoa, né? De fato é isso que acontece. E eu acho que um elemento que me chamou a atenção ali primeiro, da culpa desses pais, né? Então eles se culpam o tempo todo. E a série coloca isso de uma maneira muito fina, eu acho, que é da falta de tempo. Não sei se todo mundo aqui assistiu a série, tem que ter, porque a gente vai rolar spoiler, né? Mas todos os adultos da série, eles estão sempre correndo, eles estão sempre super atarefados, né? Eles estão sempre tendo que atender protocolos ou tendo que responder a papéis, a performances sociais que eles têm que ter, né? Desde o policial, né, que é super burocrático, né, e que, a partir desse caso, percebe que tem um problema na relação dele com o filho dele, porque ele também entende que ele não conhece o filho dele. Mas os professores, assim, quando eu assisti eu assisti 3 vezes, né, para ficar bem preparada. Mas quando eu assisti a terceira vez, assim, foi muito sufocante para mim, principalmente o papel dos professores, assim, né, não só desses pais, quando eles sentam na cama e percebem que, né, e eles até falam assim, como que a gente tem uma irmã, né, que é totalmente diferente, né, do irmão. E eles falam assim, como que a gente fez essa pessoa, né, tão maravilhosa. E eles falam, a gente fez essa pessoa e fez essa outra pessoa também que cometeu essa violência, né. Mas eu não sei se vocês lembram, assim, os professores estão o tempo inteiro ou gritando,
E quando eles gritam é o tempo inteiro, solta o celular. Né? Então, assim, solta o celular, para de brigar, para de não sei o quê, correndo, atendendo os policiais correndo. Então, acho que tem essa dimensão da gente estar tentando entender o que é. E eu acho que a Lola traz um elemento interessante quando ela fala assim, hoje a gente entendeu que real e digital é tudo a mesma coisa. Mas a nossa geração ainda é uma geração que fala da vida real e das redes sociais. A gente entende que as redes sociais, de alguma maneira, são um pedaço da nossa vida. Né? Elas não são o todo que nós somos. Eu só posto quando eu estou dando risada. Eu não posto quando eu estou chorando. Eu não posto quando eu estou tendo crise de ansiedade. Algumas pessoas postam, né? Mas a gente faz essa separação. Né? E essa geração eu percebo que não faz. Né? Então, eu tenho, por exemplo, a minha experiência em casa é de uma, agora jovem adulta, mas que foi uma adolescente que fica muito tempo no quarto, ela lê demais, né? Então, lê muita coisa, mas é o tempo inteiro naquela tela, ou no celular, ou no computador. E aí, por isso, inclusive, eu tenho evitado comprar o computador gamer. Falei, não, vai ficar só com o celular, porque eu falei, aí não sai mesmo, aí não socializa de maneira nenhuma. E eu acho que a gente ainda está tentando entender os impactos do que é essa sociabilidade que acontece num outro ambiente, com uma série de outros códigos que a nossa geração não entende. Né? Então, a gente sempre falou em gíria e tal, mas eu acho que tem um outro elemento nessa nova geração, que não é só a gíria. Eu acho que tem uma outra maneira de ver e lidar com o mundo e de, inclusive, confundir o que é real e o que não é, né? Porque eu acho que causa isso. E aí eu vou trazer a Luciana de volta, porque é o seguinte, tu colocaste uma questão em a Lula também sobre essa coisa do acessar uma série de coisas que é muito diferente de como a gente entrava na internet. Hoje a gente já está nela. Quem está aqui é um pouco mais velho lembra que a gente esperava sexta-feira à meia-noite para poder entrar na internet e poder falar com as pessoas, baixar filme, essas coisas todas. E a gente tem também uma série de conteúdos que antes, lá atrás, eram mais mediados em como a gente consumia. E muitos deles, inclusive, conteúdos que têm teor misógino. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que isso também tem um impacto ali de como a gente está pensando esse adolescer e como eles acessam isso, não, Luciana? Eu acho que tem. Eu acho que primeiro a gente precisa falar de adolescente, de criança, mas a gente precisa falar que nós adultos estamos todos viciados no celular. Então, acho que a gente fica falando muito, criança, o adolescente, mas, na verdade, a gente tem que olhar para uma sociedade inteira que está viciada, porque se trata realmente de uma relação de dependência pela descarga de dopamina. Então, é preciso entender que estamos todos viciados. Primeira coisa. Qual é a diferença do vício meu ou de uma criança de 11 anos de idade? É a mesma coisa, eu bebo álcool e não sou viciada. Mas uma criança que começa a beber álcool aos 11 anos de idade, a chance dele se viciar é muito maior. Então, na verdade, não é o mesmo impacto do vício que eu tenho no celular hoje, apesar de eu ter que olhar para ele, e o vício que uma criança ou um adolescente tem nas telas. Né? Não sei se todo mundo teve a oportunidade, mas eu recomendo muito a leitura do Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, porque ele explica exatamente o que está acontecendo com essa geração Z. Então, não se trata só... Olha, eu vou falar um pouquinho assim, da série também, porque essa série me impactou num nível. Né? Hoje, trabalhando com violência sexual infantil, a gente defende muito a educação sexual nas escolas, é a nossa pauta quase que principal, né? Que os adultos entendam que violência é essa e que a gente tem que preparar crianças e adolescentes para enfrentarem e se defenderem. Então, estamos falando de uma escola boa e de uma família boa. Só que, depois que eu assisti a série, eu fiquei com a sensação de que tudo isso é muito ingênuo que eu faço. Porque não há família boa o suficiente, porque essa era uma boa família. A família deste menino era uma boa família. Não há família boa o suficiente, não há escola boa o suficiente que vá ter força para enfrentar o nível de captação e de conexão que essas plataformas, que a internet estão tendo com os nossos jovens, com as nossas crianças e nossos adolescentes. Então, a gente tem que falar de regulação, a gente tem que falar de verificação etária, a gente tem que falar de retomar o controle dessa história, porque crianças bebiam e fumavam. Hoje a gente olha e fala, que é isso? Que loucura, crianças bebiam e fumavam, não é? Mas aí a gente enxergou que não podia. E aí a gente interditou, como sociedade. E hoje a gente dá um celular na mão do menino e diz para ele, foi caro, não vai quebrar, hein? Pelo amor de Deus, não vai perder, né?
Mas acontece que você dá um elemento que o mundo inteiro acessa. O teu filho, ele navega nesses lugares, indiscriminadamente e sem nenhuma censura. E aí você me fez a provocação da pornografia, que é uma coisa que o Liberta trabalha muito fortemente também, que é o seguinte... veja, a indústria pornográfica, hoje, ela é tão poderosa quanto a indústria de tabaco e álcool. Ela ganhava, em 2010, $3.000 por segundo. Então, este é o poder da indústria pornográfica. Mas, quando você fala em tabaco e álcool, você sabe dos malefícios e você regulamenta. Né? Você tem uma regulamentação, porque isso não é um tabu e a gente fala sobre isso como sociedade. A pornografia é um tabu, ninguém fala sobre isso, e essa indústria navega livremente, tendo como target, eu também convido vocês ouvirem a Gayle Dines, que é uma socióloga britânica radicada nos Estados Unidos, que há 25 anos estuda a indústria da pornografia pós-era internet. O que acontece? Você tem hoje um target da indústria pornográfica que são meninos e meninas de 11 anos de idade. Né? E a pornografia também gera um vício. E quando você tem, e você conhece o que é pornografia, e que ela é misógina, ela é violenta, e que ela induza violências, né? Então, assim, quando você mergulha neste mundo, como eu tive a oportunidade de mergulhar, e entender que os termos mais procurados no mundo inteiro são práticas com crianças e adolescentes, né? Então, é desta realidade que a gente está falando, é deste mundo que nós estamos falando e que crianças e adolescentes estão acessando pelo celular sem nenhuma interdição. Não dá para dar bom, né? Só dá para dar ruim. Exato. Inclusive, os debates sobre regulamentação das plataformas digitais aqui no Brasil, em 2023, tiveram um boom muito grande por conta dos processos de ataque das escolas. E não sei se vocês sabem, mas a Lola foi uma das primeiras pessoas que relacionou o processo de ataques às escolas às questões misóginas, ainda lá no caso de Realengo. E eu acho que era importante tu falares um pouquinho disso, Lola, justamente porque, muito tempo depois, lá em 2022, quando a gente foi pegar nos novos casos e afins, o próprio caso de Suzano e tal, a gente verifica com dados a misoginia que já estava ali colocada e comprova o que você falava no caso de Realengo, né? E dessas relações com as comunidades misóginas. Queria que você falasse um pouco isso para a gente também. Pois na verdade, eu comecei a falar do caso de Realengo, porque Realengo chocou todo mundo, né? Vocês lembram que foi em abril de 2011, que foi um dos primeiros casos com tanta repercussão aqui no Brasil de um massacre numa escola, né? Que um ex-aluno dessa escola estadual, né, na periferia do Rio de Janeiro, entrou na escola, invadiu a escola, né, e matou 11 meninas e 2 meninos. Né, na faixa etária entre 12 e 14 anos. Né? Então, ao contrário dos Estados Unidos, que tem massacre em escola literalmente toda semana, né, lá eles são uma sociedade armamentista que provoca muitos massacres, né, que, ultimamente, assim, desde a época da internet, desde os anos 2000, tem se concentrado mais em escolas. Se vocês virem, assim, as notícias de massacres nos Estados Unidos, antes dos anos 2000, eles não eram tanto em escolas. Eles eram em lanchonete, eram num escritório que o cara se revoltava, né? Mas eles se concentraram muito em escolas e também a faixa etária das pessoas que cometem massacres, das pessoas não, dos meninos, né? Dos rapazes, porque é quase tudo homem branco. Foi diminuindo cada vez mais também, né? Mas aqui no Brasil isso realmente foi uma novidade e eu fiquei muito chocada, né? Assim como todo mundo que acompanhou o massacre do Realengo e eu fiquei muito chocada também com a mídia, como a mídia tratou esse massacre. Então, porque a mídia estava ignorando esse número de vítimas, né? Por que o cara, hoje em dia a gente não fala mais o nome deles, né, para não dar propaganda, não fazer propaganda, né, porque eles querem a fama também, né, mesmo depois de mortos eles querem a fama. Então, por que ele matou muito mais meninas do que meninos, né? O que a mídia na época falou foi uma série de besteira, né?
inventaram assim: matou mais meninas porque as meninas correm menos. Olha que besteira, né? Ou matou mais meninas porque as meninas são boas alunas e as meninas sentam sempre na frente da sala de aula, e aí ele já entrou atirando. Mentira! As testemunhas dizem que ele atirava nas meninas para matar e nos meninos para ferir, né? Assim como vários outros massacres cometidos por incels, né, que a gente chama hoje, mais do que masculinista, mais do que red pill, a gente chama de incel, que quase tudo vem dos Estados Unidos, né? Quase todos os termos vêm dos Estados Unidos, que é o celibatário involuntário. Então, é o virgão, né? É o cara que é muito frustrado por ser virgem, né? Esse não era um termo tão conhecido também, começou a ser mais conhecido em 2014, depois que um rapaz nos Estados Unidos, né, matou 7 pessoas, né? E aí se matou também. Então, em Realengo, a mídia não falou o que estava acontecendo, né? Por que ele... E, naquela época, eu já estava monitorando, eu já estava olhando alguns sites, né, comunidades masculinistas. Na época, não tinha muita coisa no Facebook aqui no Brasil, né? Era Orkut, né? Então, as comunidades estavam no Orkut. E eu já olhava algumas delas, né, lurcava, como se diz, para ver o que eles estavam falando. Então, eu tive a chance de acompanhar a reação dos masculinistas ao massacre do Realengo na hora que aconteceu, né, bem quando estava acontecendo. E aí eu identifiquei várias coisas, né? Primeiro que eles viam o assassino como um deles. Para eles não tinham nenhuma dúvida que o rapaz era um masculino, né, que era da comunidade deles. Outra coisa, eles estavam comemorando o massacre, né? Estavam comemorando o massacre, já planejando novos massacres e tal. E outra coisa que eles estavam com muito medo que a Polícia Federal, principalmente, investigasse eles, né? Porque eles sabiam das conexões deles com o atirador, né? Então, um dos maiores sites masculinistas na época, o autor, né, que a gente até hoje não tem muita certeza quem é, a gente sabe, mas, né, ele simplesmente sumiu. No dia do massacre do Realengo, no dia seguinte, ele largou o blog dele. Ele nunca mais atualizou o blog, imagina, sem dar nenhuma explicação para os leitores dele, nada, né? Então, isso já mostra, né, eu acho, uma conexão muito forte entre eles. Aí, muito tempo, muita coisa aconteceu, né? E a gente teve um outro grande massacre em 2019, que foi o massacre de Suzano, né, aqui em São Paulo. A mídia, a gente já viu que a mídia aprendeu bastante nesse tempo todo e já falou do massacre como uma coisa planejada por misóginos, né? Já tinha uma ligação com o Chan que me atacava, né? O Chan é um fórum anônimo assim que me atacava. Esse fórum já tinha migrado para a Deep Web, né? Em 2018. 2018, esse Chan migrou para a Deep Web. Ele ficava antes na superfície da internet. Qualquer um podia entrar, né? Qualquer um podia entrar. Era só você ter o link, né? E eu tinha o link porque o dono do Chan fez questão de mandar o link para mim, porque ele queria que eu acompanhasse as centenas de ameaças que eles faziam a mim, ao meu marido, à minha mãe, né, diariamente. E eu, quando eu entrei naquele Chan horroroso, né, eu fiquei pensando: será que eu quero ver isso, né? Será que eu quero estar, né, exposta a esse ódio todos os dias? Aí eu pensei, bom, a maior parte das ameaças não vai se concretizar, né? Não vai acontecer. Mas, se acontecer, aí eu não vou estar sabendo. Então, não é melhor eu ficar sabendo, né? Então, eu comecei a entrar naquele Chan para olhar. E tirava print das piores ameaças, né? Tentava falar com a polícia. Não tinha resposta da polícia também, né? Tanto que tem uma lei no meu nome, né, que eu fico muito honrada com essa lei, que se chama Lei Lola, é a Lei 13.642,
que foi justamente um projeto de lei da deputada federal Luiziane Lins, né, que é ex-prefeita de Fortaleza, do PT, segunda prefeita de Fortaleza, mulher, né, na história da cidade, que é a quarta maior cidade do país. E ela acompanhou as entrevistas que eu dava, tal, né, e ela via a dificuldade que eu tinha, que eu relatava nessas entrevistas, de onde denunciar. Né? Então, eu ia para a Delegacia da Mulher, denunciar essas ameaças, e a primeira coisa que fazem na Delegacia da Mulher é eles perguntarem o que o agressor é seu. E aí eu falava, não é nada meu. Felizmente, eu não conheço pessoalmente, né? Nunca vi, nunca falei com essas pessoas. Né? Eu tenho uma ideia de quem os principais são, né? Mas não são nada meus. Né? Então não pode fazer a denúncia aqui, não pode fazer o boletim de ocorrência aqui. Aí, naquela época, né, estou falando de 2011, 2012, né, 2013, por aí, você ia para a delegacia da Polícia Civil, o pessoal mal e mal sabia o que era blog, né, não tinha... Tinha delegacia de crimes cibernéticos, né, em alguns estados, mas não em todos. No Ceará, por exemplo, ainda não tinha uma delegacia de crimes cibernéticos. E a Polícia Federal, eu até hoje tenho um e-mail da Polícia Federal dizendo, de um cara mais capacitado da Polícia Federal, dizendo que eles não iam investigar nada, né, relativo a isso, porque eles só investigam crimes em que o Brasil é signatário internacional. E aí ele citou o crime de racismo e pornografia infantil. Eu falei, então misoginia está liberado? Falaram, tá, não tem nenhuma lei contra a misoginia, e não tem mesmo. Né? É totalmente livre ainda, né, ser misógino no Brasil e atacar mulheres na internet. Então, foi isso que a Luiziane Lins fez. Né? Ela fez uma lei, um projeto de lei que foi aprovado no Congresso, para justamente obrigar a Polícia Federal a investigar crimes contra mulheres na internet. Então, essa é a Lei Lola, que eu fico muito honrada em ter uma lei com meu nome, mas... Infelizmente, ela foi aprovada em 2018, quando a gente tinha um governo de direita, né? E, logo em seguida, a gente veio para um governo de extrema-direita, que, obviamente, não ia, de jeito nenhum, punir, tentar descobrir quem eram... quem são os que atacam mulheres, porque são a base eleitoral dele. Essa é a principal, é a base eleitoral mais fiel do Bolsonaro, são os misóginos e nazistas. Né? Isso aí não é um achismo, tem provas sobre isso. Né? A pesquisadora Adriana Dias, né, que é uma excelente pesquisadora, que era a maior pesquisadora de nazismo aqui no Brasil, né? Ela morreu faz uns 2 anos. Né? Ela descobriu uma carta do Bolsonaro para um site neonazista, né, aqui no Brasil, em 2004. E, na carta, não é uma brincadeira, né? Não é uma invenção nossa. Realmente, e eu não entendo como que a mídia não dá mais destaque para uma coisa assim. Né? Mas o Bolsonaro, já para um grupo de neonazistas, né, ele já falava, vocês são a razão do meu mandato como deputado federal, ele dizia, né? Porque a gente está falando de 2004. Então, quer dizer, e aí o pessoal elege uma pessoa dessas, né, que tem como base eleitoral. Né, quando o Bolsonaro era uma piada para o resto do Brasil, né, que aparecia em programas de, né, tipo, né, Super Pop, Pânico, essas coisas assim, né, CQC, sei lá. Né, e o Brasil inteiro ou desconhecia ou ria dessa possibilidade, né, de ter um candidato desses a presidente, em grupos neonazistas, em grupos masculos, ele já era candidato, todo mundo já falava Bolsonaro presidente desde 2010. Imagina. Então, quando eu falo base eleitoral, é base eleitoral mesmo. Sem falar que o Bolsonaro, né, e o bolsonarismo sabe muito bem que um dos principais inimigos, uma das principais resistências à extrema-direita somos nós feministas. Né? Então, a gente sempre foi resistência à extrema-direita. Então, por que eles iam tentar ajudar, de alguma forma, né, através da lei, gente que luta contra eles? Não iam, né? E não fizeram nada mesmo.
Então, a gente precisa aproveitar que a gente está no governo de esquerda para realmente colocar essas leis para funcionar. E agora eu queria dar um recado para você que é ouvinte aqui do 451 MHz. A gente sabe que você nos acompanha e agradece pela sua audiência. Mas será que você já é um ouvinte entusiasta? Com uma pequena contribuição mensal, você apoia financeiramente a realização do podcast e ainda tem o seu nome lido no programa como forma de agradecimento. Além disso, você recebe uma assinatura digital da 451 e com ela tem acesso completo a tudo que a gente já publicou sobre o mundo dos livros no nosso site e também nas nossas newsletters, e também a vários outros conteúdos que a gente produz para quem ama livros. E se você virar um ouvinte entusiasta, você também ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então eu te convido a ir lá no 451.com.br e fazer a sua assinatura. E aproveita para explorar o nosso site, que traz tudo sobre os últimos lançamentos nas livrarias, os debates relevantes na sociedade e foi realizado com o apoio financeiro dos nossos leitores. Eu queria também te contar que todos os episódios do 451 MHz têm uma página de repertório lá no nosso site. Então se você quiser saber mais sobre essa entrevista, os melhores momentos da conversa e outras milongas mais, é só entrar lá na seção de podcasts do site da 451. E agora vamos lá para a segunda parte da conversa. Eu acho que tem uma coisa que tanto a Luciana quanto a Lola falam sobre essa questão do espaço escolar, né? Que acaba sendo uma forma de cooptação, acaba sendo o afastamento em entender que esse espaço é um espaço que pode ser atacado e afins. E aí eu sei que a Ju tem pensado muitas questões relacionadas a como a gente ouve esses adolescentes e afins, e eu acho que vale a pena, né? Porque na série também a gente verifica isso, né? Os professores estão sempre gritando, os professores não sabem quem são aqueles alunos que ali estão, como eles estão, para além da família, né? Então, como é que a gente consegue fazer essa disputa? Porque me parece que estamos numa disputa, né, de adolescentes que estão sendo cooptados por misoginia, discursos de ódio, etc., etc. Pensando aqui em tudo que está sendo dito aqui, estou refletindo e pensando nas respostas. Eu não sei muito se eu posso responder como, assim, mas do que a gente tem pensado sobre isso, porque, assim, uma coisa que me preocupa é, ao mesmo tempo em que a gente vê que bom que a gente está falando mais sobre isso, ainda de maneira... não como a gente deve, né? Acho que a gente tem que falar muito mais sobre isso, mas eu já começo a ver algumas saídas ou soluções que eu acho que não dão conta, né? Acho que um caso da série ali que deixa evidente tem ação da polícia, tem maioridade penal reduzida, né? Então, é um adolescente de 13 anos que é preso, né? Mas eu acho que sempre fica muito fácil responder, então vamos reduzir a maioridade penal, porque agora a gente está falando de adolescentes, né? Eu sei que não é o caso de ninguém aqui da mesa defendendo isso, né? Mas a gente começa a ver esse tipo de saídas. Uma coisa que acho que dialogando com a sua pergunta, essa questão da exaustão dos professores. E tem um elemento que eu acho que eu falei muito rapidamente antes, que é dessa questão da falta de tempo, né? A gente não tem tempo, então eu fico pensando professores que têm 30, 40 alunos, né? Como é que você tem tempo? Tem até uma cena que uma das professoras tenta, de alguma maneira, acolher a amiga da Kate, né? Que é a menina que acaba sofrendo feminicídio, né? Vou chamar que é um feminicídio. Mas você vê que aquela professora também está sem instrumentais, assim, né? Ela tenta, de alguma maneira, acolher a amiga, mas ela vê que tem um limite na conversa e a solução para ela vamos chamar um psicólogo. Né? E aí a amiga logo se revolta e fala: tudo para vocês é psicólogo, que acaba sendo também a nossa resposta de adultos aos adolescentes, né? Tudo vamos fazer terapia, mas é bom fazer terapia. Não estou falando contra, imagina, adoro terapia. Mas acho que tudo acaba sendo essa resposta mais simplista, né? E a gente tem muito essa noção e essa ideia da escola como esse primeiro espaço de sociabilidade que não é só a casa,
como um espaço em que quando alguém pergunta sobre a escola para a gente traz sempre as boas lembranças da escola, né, esquecendo que escola também é um espaço que tem conflito, né, que tem uma série de questões complexas, sociais, que são reproduzidas nesse espaço. E eu acho que, mais uma vez, a gente está... a gente, como eu digo a gente como um todo, né, não quem... tem conversando com especialistas, com uma outra turma que está pensando outro tipo de saída. Mas acho que a gente não pode, mais uma vez, colocar essa carga sobre os professores. A gente precisa pensar um outro modelo de escola, né? E eu acho que essas crianças, esses jovens, adolescentes, eles anseiam por isso, porque não à toa a gente teve em São Paulo um movimento que foi incrível, que a gente fala super pouco, que são as ocupações nas escolas pelos secundaristas. Nenhum deles estava dizendo que era contra a escola, pelo contrário, né? Eles ocuparam a escola, eles aprenderam a cozinhar dentro da escola. Então, eu sinto que ali eles estavam sinalizando qual é a escola que eles achavam que eles precisavam ter. Né? Então, o que a gente tenho conversado muito com a Luca sobre isso, é como que a gente consegue também dar mais suporte aos professores, às professoras, e não só dar mais suporte para fazer professor virar assistente social e psicólogo, né? Não é também uma sobrecarga sobre os professores, mas a gente precisa pensar uma escola mais multidisciplinar, a gente precisa de outros profissionais à disposição dos professores e professoras, e que, num caso de uma violência ou de uma agressão que aconteça no espaço escolar, que a única resposta não seja, mais uma vez, ou a GCM ou a Polícia Militar, né? A gente precisa pensar, por conta disso... Obrigada. Isso é uma coisa que tira meu sono, assim, real, sabe, gente? Então, assim, por conta disso, eu comecei, e a gente estava aqui domingo passado, né? Quem estava aqui viu que eu estava na mesa sobre abolicionismo penal, então vou sempre dar um jeito de defender a palavra do abolicionismo penal. Mas a gente, só para trazer um elemento que a gente fala muito aqui no Brasil, da Angela Davis, né? Como um grande nome do abolicionismo penal. Mas quem tem trabalho de mediação de conflito, de justiça restaurativa, é a Fania Davis, que é a irmã da Angela Davis, né? E a Fania Davis trabalha há muitos anos, há mais de 15, 20 anos, justamente com mediação de conflitos, se pensar uma outra organização da comunidade escolar, justamente para tentar evitar que os casos, né, progridam e cheguem, de fato, a agressões físicas, ou, no caso, como a gente está citando da série como ponto de partida, de feminicídios, né? Então, eu acho que uma primeira coisa que me chama a atenção o tempo inteiro nesse caso é que a gente não tem tempo, todos nós estamos exaustos, adultos, professores, né? Então, a gente não tem tempo para, às vezes, conseguir perceber alguma mudança que está acontecendo com aquele jovem, ou com aquela jovem, com aquele adolescente ou não. Então, a gente está trabalhando na exaustão, e a gente está falando, mais uma vez, de saídas do ambiente escolar, sem pensar que, então, a gente precisa transformar a escola. Né? A escola não pode ser só esse ambiente em que a gente acha que é um depósito dos nossos filhos, né? Que a gente leva para a escola, e que a criação, né, de um adolescente, de uma criança, não é só provérbio bonitinho falar que, para isso, a gente precisa de uma comunidade inteira, né, para criar um outro ser humano, né? Então, a gente vai precisar, acho que, repensar a mesma escola. E, pensando nessa perspectiva abolicionista penal, eu penso muito, para além de restauração de conflitos, porque, quando a gente está falando de restauração, a gente está falando já de uma quebra, né, que houve, de uma agressão que já aconteceu, de um conflito já ali iniciado, né? Então, a gente precisa restaurar aquela relação, mas, mais do que isso, a gente precisa transformar essas relações, né? E isso é uma coisa que me chama demais, gente, me marcou demais. De tudo que me marcou nessa série, é que aquele episódio que é maravilhoso, que eu acho que aquele menino tem que ganhar Oscar e o caramba, né, aquele ator, que a conversa dele com a psicóloga, para além de tudo que a gente pode conversar daquela conversa, a gente pode fazer mais uma outra mesa só sobre aquele episódio, mas algo que me chamou a atenção é que a psicóloga, naquele caso, e porque ela foi designada para isso, não estou julgando de maneira nenhuma o trabalho ali naquela cena, mas ela está preocupada em conseguir entregar para a polícia que aquele jovem entende que ele cometeu uma agressão, porque eles têm dúvida se ele entende o que ele fez. Então, eles precisam entender que não tem ali nenhum problema psicossocial e tal. Ele precisa provar que ele entende, que, portanto, ele pode ser julgado por isso. A psicóloga, ela não está ali
preocupada em transformar aquela situação. Quando ela sai da sala, ela só quer se livrar daquilo, né? Não sei se todo mundo lembra, ela respira fundo, e a gente também, né, quer se livrar daquilo, né? A gente respira fundo junto com ela. Mas aquele menino sai daquela sala da mesma maneira que ele entrou, né? Ele sai daquela sala com ódio daquela psicóloga. Ele sai da sala ainda desconfiado e com ódio da mãe, né? Não à toa ele chama o pai, é o pai que acompanha ele em todo o processo. Então, não houve transformação, não houve restauração, não houve transformação daquela situação. A família continua lidando com a violência da comunidade. Então, assim, a partir do momento que acontece o crime, a comunidade some da série, né? Sendo que aquele trauma é um trauma que não atinge só a família do jovem que comete o feminicídio, nem só a família da menina que é assassinada. Aquilo causa um trauma social em toda a comunidade escolar e em toda a comunidade que aquela família vive e sociabiliza. Então, quando a gente está falando, às vezes, de abolicionismo penal, a gente está falando disso. A gente tem que lidar com essas outras, com todo mundo que é envolvido, impactado nisso, em restaurar aquela relação. Mas eu fico muito preocupada em quando a gente vai pensar em transformar esses meninos que estão sendo cooptados nessas redes, né? Ainda como a gente é todas feministas aqui, né? E um tempo atrás eu conversei com uma feminista, eu falava disso, ela, mas não é problema meu lidar com os caras, eu quero cuidar das mulheres, tarará. Eu falava assim, mas ainda é uma tarefa que a gente tem. A gente vai ter que conversar com eles. Então, eu e Luca, a gente tem pensado muito isso, a gente está desenvolvendo um projeto para se estabelecer, para fazer uma pesquisa em escolas municipais e públicas e privadas aqui na cidade de São Paulo. E, no começo, a gente tinha colocado só círculos de escuta e círculos restaurativos com as meninas. E aí a gente foi reler aquele projeto, debatendo fundamentação. Então, a gente falou, não, cara, a gente tem que escutar os meninos. A gente tem que fazer também círculos restaurativos com os meninos. Porque que tipo de masculinidade é essa que a gente está produzindo? Né? Eu acho que não dá para a gente não falar que existe uma crise sobre a masculinidade, sobre o que é ser homem, sobre o que não é ser homem. Né? Então, a gente vai ter que lidar com isso. Isso é papo nosso também. Né? Não é só papo dos homens. Eu acho que os homens têm que se auto-organizar. Mas a gente vai ter que estar nessa conversa também. Como é que a gente pode lidar com essa questão do limite do acesso a plataformas digitais, aos discursos misóginos nas plataformas digitais, né? Como pensar a responsabilização de empresas nesse processo, né? Como é que a gente lida com o fato de que, essas ferramentas, elas estão aí, elas ajudam a proliferar discursos misóginos, de ódio e afins, e como é que a gente lida e a gente dá um freio nisso? As plataformas, elas têm que ser responsabilizadas, né? Não pode fingir que não tem nada com o assunto. Só para citar um caso que eu vi recentemente, assim, faz uns 2 anos, talvez, que aconteceu lá em Fortaleza, onde eu moro. Que a polícia prendeu 2 golpistas que já tinham 3 milhões na conta, né? E o que eles faziam? Como que eles conseguiram esses 3 milhões? Eles hackearam, eles abriram um site, imitando o site do Detran, igualzinho ao site do Detran, né? E aí as pessoas entravam e pagavam o que eles precisavam pagar, IPVA, essas coisas, para aquele site, que não tinha nada a ver com o Detran, era golpista. Agora, como que as pessoas sabiam desse site? Porque ele aparecia em primeiro lugar no site de busca, no Google. Primeiro lugar. Antes do site do Detran oficial. Aí o Google falou, não, a gente não tem nada a ver com isso. Como não? O site só aparecia em primeiro lugar porque eles pagam para o Google colocar em primeiro lugar. Então, o Google não é cúmplice disso? A gente nem estaria falando disso, né? Ninguém teria pago para aquele site se não fosse o Google. Então, é a mesma coisa com essas plataformas, esses canais misóginos, né? Agora, faz pouco tempo, saiu uma pesquisa confirmando tudo que a gente já desconfiava, mas agora é mais provado, né, teoricamente, quer dizer, através da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrando que a maior parte dos canais masculinistas no YouTube são monetizados. Ou seja, o pessoal ganha dinheiro para fazer um discurso
de ódio contra mulheres, né, contra feministas, muitas vezes contra negros, contra pessoas LGBT, etc. Né? Ou seja, eles são monetizados. As plataformas indicam, recomendam esses sites para outras pessoas. Né? E é assim que eles crescem. Agora, quantos canais feministas vocês conhecem que são monetizados? Porque eu conheço pouquíssimos, sinceramente. Inclusive, meu canal no YouTube não existe mais. Foi banido do YouTube. Eu nunca tive discurso de ódio, né? Mas eles certamente já hackearam o meu canal, né? Bem antes, na verdade, antes de eu fazer o canal, né? Quando eu fui fazer o canal, que foi só em 2019, aí o YouTube falou que eu estava banida eternamente das plataformas do YouTube, né? E eu não sabia por quê. Até hoje eu não sei por quê. Mas certamente, né, os masculos pegaram o meu nome e fizeram um monte de discurso de ódio nos comentários e me baniram, né? E aí eu não posso ter canal no YouTube, né? E tem várias coisas, né? Uma vez, faz muito tempo, eu tentei ter AdSense, né? Vocês sabem, os classificados, os anúncios que tem em blogs, né? Eu tentei ter AdSense muitos anos atrás para ver como que era, que tipo de propaganda viria, quem seria anunciado, se seria muita poluição no blog. Eu queria ver como que era. Então, eu preenchi toda aquela ficha do Google, né, do Blogspot e tudo mais, para ter AdSense, e respondi a resposta que o meu blog não pode ter AdSense. Aí, né, por que não? Porque o seu blog tem conteúdo adulto. Aí eu falei, então nenhum blog feminista pode ter AdSense, porque a gente fala de conteúdo adulto, a gente fala de aborto, a gente fala de estupro, fala de violência doméstica, fala de assédio sexual, é tudo conteúdo adulto. Mas quer dizer que a gente, combatendo esse discurso, a gente não pode ter, não pode ser monetizada, mas quem fomenta esse discurso é monetizado, então tem alguma coisa muito, muito errada com isso, né? E por isso que as plataformas precisam ser responsabilizadas. Elas não vão ser responsabilizadas sozinhas, né? Tem toda uma regulamentação, um movimento internacional, né, para regulamentar as plataformas, e eu espero que isso aconteça, porque elas realmente são uma ameaça à democracia, não só aos direitos humanos, mas à democracia, né? A gente pode avaliar quanto dessa tentativa de golpe que teve em 23 foi causada por causa das redes sociais, ou através das redes sociais, né? E o que as plataformas fazem? Até pouco tempo, o Elon Musk respondia perguntas de jornalistas, né? E ele mandava qualquer pessoa do X também responder perguntas de jornalistas com um meme de cocô. Isso daí é o dono de uma das maiores plataformas do mundo, né, do X, respondendo perguntas de jornalistas com um meme de cocô. Quer dizer, que tipo de diálogo essa pessoa quer ter? E não é porque ele é dono, e não é porque ele é bilionário, que ele é dono do mundo, né? Uhum. Então, a gente tem que impor alguns limites, realmente. E aí eu vou passar, que tem uma pergunta que eu acho que ajuda também, quando a gente vai pensar, Lu, o quanto a gente está falando tanto dessa questão do adolescer, das telas, isso e aquilo outro, o quanto, quando a gente vai pensar esporte, dança, outras formas de viver fora da internet, podem contribuir nesse processo? Eu vou responder isso, mas antes eu vou responder a história Não, eu vou falar duas coisas. Primeiro, Ju, eu amo ouvir você falar. Sabe que a gente afina muito nas nossas ideias. E essa questão da educação, gente, é muito sério. A gente está educando essas crianças como se não existisse esse novo mundo. E a gente continua insistindo numa lógica que não vai dar certo, não tem como dar certo. Então, a gente precisa repensar todo o sistema educacional para valer. Então, isso é uma coisa só que eu queria reforçar. Depois, a questão da regulamentação das plataformas, é preciso entender que tem um projeto de lei em andamento no Congresso Nacional, já há algum tempo, desde 2022, um projeto que tem muitas resistências. Resistências por quê? Primeiro, eu acho que a gente começou essa conversa de uma forma equivocada, porque, por causa do momento histórico que nós estávamos, a gente começou a discutir fake news.
é muito importante discutir fake news, não é isso. Mas o fato de associar regulamentação de plataforma com fake news trouxe uma resistência de determinados grupos e trouxe o discurso da liberdade de expressão como contraposição a essa restrição. Não é? Então, a gente começou mal essa discussão no Brasil e a gente precisa rediscutir esta questão. O que a gente fala quando a gente fala de regulamentação de plataformas? A gente fala de um poder econômico fortíssimo e de botar freios num poder econômico. Porque quando a gente fala de regulamentação de plataforma, a gente está falando de entrar na seara de interesses econômicos muito fortes. Né? Tudo isso que eu acho que a gente está discutindo aqui, todos esses malefícios que a gente já está tratando, eles estão acontecendo e acontecendo livremente porque tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Não é? Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Então, a gente precisa começar essa discussão de outra maneira. Eu integro hoje, estava comentando com vocês, né, um comitê do Ministério da Justiça que está estudando fórmulas de verificação etária para acesso à internet. É fundamental que a gente estabeleça verificação etária não autodeclaratória. É óbvio. E, tecnologicamente, já é possível fazer isso. Não é, mas dá para fazer? Não, dá para fazer. A tecnologia permite. A gente quer fazer? A gente acha que criança não pode entrar em determinados lugares na internet? A gente acha que adolescente não pode entrar em determinados lugares? Se a gente acha, a gente tem que pôr esse freio. Não é? Mas a gente precisa discutir isso de forma muito serena, acertando esse discurso, acertando as arestas, não é? A gente não vai concordar em tudo, mas a gente precisa achar a esfera de consenso. E acho que proteção de crianças e adolescentes é uma esfera de consenso que a gente pode trabalhar. Estas atividades todas extras, que são da vida, né? Reais, elas são maravilhosas e são super importantes. Não tem criança que se desenvolva de forma saudável sem arte, sem esporte, né? Sem convívio real, né? Ir para a rua. Eu queria falar uma última coisa só, que a gente não falou sobre a série e que eu acho que é fundamental. Eu estou aqui com a Clarissa, minha irmã psicóloga, que me ensina muito, discutimos muito sobre esta série, né? E ela atende muito adolescente. E é o seguinte, este fato de uma determinada geração não fazer mais distinção entre o que é real e o que não é real, entre o virtual e o real, faz com que esse menino, essa foi a minha leitura, até o final ele não tenha compreendido que esta colega morreu. Até o final, ele não reconhece que esta menina morreu. Não é? Porque a morte e a vida ela está tão facilitada, você mata a gente o tempo inteiro no jogo e a pessoa vive de novo, e outra vida, e outra chance, e outra... Né? Que, assim, é óbvio, é ridículo, é um jogo, mas as pessoas estão vivendo dentro dos jogos. Não é? E a pessoa morre e ela nasce de novo. Então, acho que a gente precisa falar de tudo isso com muita profundidade. Não pode ser raso, gente. Tem que ser muito profundo. Porque, assim, se a gente não fizer essa discussão rapidamente, nós adultos não fizermos. Para isso, vocês, todos nós, temos que mergulhar neste mundo virtual e entender do que nós estamos falando. Queria... Tu tocaste num ponto que, em geral, quando a gente verifica muito isso. Quando a gente fala de questões das escolas, questões, inclusive, de violência política de gênero, que eu queria que você falasse um pouquinho disso, Ju, que está ligado também, essa questão que é dos jogos. E longe de mim jogar numa lógica de pânico moral contra videogames, entendeu? Mas que transbordam para aí. Eles levam essa lógica de, o que eu estou fazendo tem a ver com ranqueamento, com isso e aquilo outro. Isso tem a ver com a pergunta que eu vou passar para a Juliana, de violência política de gênero, porque no mesmo lugar onde a gente vê sair a pensar os ataques das escolas, onde a gente vê sair processos de estupro virtual, pornografia de vingança e uma série de outras coisas, a gente também vê surgir ataques de violência política de gênero. E era inescapável falar sobre isso, porque a gente, há poucas semanas, sofreu um ataque conjunto
aqui no Estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa, contra todas as parlamentares. E eu queria ouvir um pouquinho a Ju falando sobre isso, que eu acho que é muito importante para a gente conseguir conectar o quanto o que a gente viu na série tem impactos reais, de diversas formas, no Brasil. Não está longe, né, Ju? Não, super. Eu até, enquanto teve a pergunta das plataformas, né, até falei assim, essa é uma coisa que eu tenho refletido muito, que é como lidar com esses temas quando eu me posiciono enquanto antiproibicionista, né? Mas eu estava lá, assim, quando aprovou, não pode ter celular nas escolas, gente, eu amei. Assim, meu antiproibicionismo é colocado em prova, assim, total. Mas porque, de fato, é importante, né? Porque eu acho que uma coisa é quando a gente está falando de autonomia e escolha, quando nós somos adultos, né? Quando nós já temos lá nosso frontal desenvolvido, né, com condições de escolher, né, com condições de decidir. Né? E outra coisa é quando a gente está falando de crianças e adolescentes, né, que estão em fase de formação. Agora, trazendo para essa dimensão, acho que essa questão da violência política tem muito do que a Lola já falou, do que a própria Luciana já falaram, que você também traz nas questões. Né? Eu acho que esses grupos, né, esses grupos masculinistas, eu acho que não à toa eles têm avançado tem como foco crianças e adolescentes, porque é justamente essa disputa de quais homens e qual sociedade a gente está criando. Né? Então, acho que isso está conectado, porque antes a gente discutia muito violência de gênero no âmbito da vida adulta, né? Sobre mulheres adultas, entre homens, com uma violência cometida por homens adultos, né? E eu comecei a pensar mais isso a partir da conversa que a gente fez com a Alex, que a Alex é a filha da Luca, que tem 16 anos. Olha os insights que os adolescentes dão para a gente, né? Porque a gente conversava sobre um projeto para trabalhar a questão da violência política de gênero. E ela ficou ouvindo a gente, assim, um pouco lateralmente, a gente extremamente empolgadas, feministas, assim, vamos lá, vamos tocar esse projeto. E ela falou assim, que horas que vocês vão pensar na gente? Né? Que horas vocês vão pensar em mim, enquanto uma, né, jovem, mulher, adolescente, né, que sofre uma série de violências, às vezes, por outros jovens adolescentes, e que, muitas vezes, vocês não estão ligadas nisso. E a gente vai ver que quem está fomentando essa misoginia na internet, quem está fomentando esses fóruns, essa violência de gênero, a gente vê jovens e adolescentes cometendo essa violência, mas eles são incentivados e fomentados por adultos, né, por homens adultos. Então, primeiro é a gente entender que isso não está desconectado. Né? Quando a gente fala de misoginia na internet e de violência de gênero, a gente está falando de mesmos grupos que têm muito evidente, muito explícita disputa de sociedade que eles estão fazendo. Né? Uma disputa de sociedade, não é cortina de fumaça. Né? Eu fico assim desesperada quando acontece alguma coisa e tal, e vem o progressismo brasileiro falando que é cortina de fumaça, que é questão econômica, pipipipopopó. A gente viu aqui a Luciana falando justamente dessa questão de regulamentação das redes, porque tem um debate sobre, né, interesses, né, uma disputa de poder econômico, está tudo interligado. Né? Então, falar disso é sobre isso. E acho que, entrando mesmo na questão da pergunta, eu acho que quando a gente pensa em violência política de gênero, a gente também está... E aí vou usar também a partir de uma fala da Luciana, que é a gente começar a fazer o debate de maneira errada também. Porque a gente começa a falar de violência política de gênero como se fosse algo direcionado apenas a parlamentares. Né? É uma violência direcionada apenas a parlamentares. E eu entendo por que a gente faz isso, porque eu acho que o grande marco de feminicídio político que a gente tem no Brasil é o assassinato da Marielle Franco, né? Então, uma vereadora eleita. Então, acho que mulheres negras entenderam que o fato da gente se eleger não nos protege. Né? Eu acho que isso é uma dimensão. Mas eu acho que a violência política de gênero ela é mais ampla do que isso. Ela atinge não só mulheres parlamentares, mas mulheres em cargos de direção partidária, mulheres lideranças políticas. Eu acho que a Luca sempre me lembra do caso da Dorothy, aqui no Brasil, que era uma ativista, não era uma parlamentar eleita, e foi assassinada por ser uma defensora de direitos humanos. E eu acho que essa violência ela é direcionada justamente para nos tirar da arena do debate público. Né? Incomoda, porque a gente incomoda. Né? Nós, feministas, a gente está aqui
para transformar e mudar as coisas. Isso causa incômodos, isso causa uma série de questões em torno do que são as nossas relações sociais. Então, essa violência política de gênero não é só direcionada a parlamentares, a que mulheres não sejam eleitas ou não ocupem cargos públicos, mas é a ameaça ou a violência ao nosso direito de fazer política, de estar no espaço político, né? Então, o fato da gente estar aqui, ser ativista de direitos humanos, já faz a gente sofrer uma série de ataques. Não é só se a gente for eleito ou não, né? Não é só... É a gente pensar que o elemento predominante é o elemento misógino, é o ódio contra as mulheres. Então, mulher não pode estar em lugar nenhum, mulher não pode estar em nenhum debate, mulher não pode liderar processos políticos, né? Então, quando você me pergunta de violência de gênero, eu penso nisso, assim, da gente começar a ampliar essa discussão e a gente inverter também a lógica de como a gente faz esse debate e de que, quando a gente fala de mais mulheres na política, não são só mulheres. A gente, obviamente, quer dirigir partidos políticos, quer dirigir, né, quer ser presidente da Câmara dos Deputados, quer ser presidente do Senado. Né? Não é que a gente não quer, mas que a gente está fazendo política também nas nossas micro-relações, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Né? Uma mulher, eu fico pensando assim, numa mulher professora, liderança ali daquela comunidade escolar, nem liderança sindical em si. Ela já sofre uma série de violências e tem uma motivação que é uma motivação misógina que se relaciona a tudo que a gente discutiu aqui na mesa, que é um impeditivo para que mulheres ocupem espaços políticos, porque a gente traz uma mensagem, principalmente mulheres feministas, que é uma mensagem de transformação do mundo, né? E quem quer conservar o mundo como ele está, obviamente, vai querer impedir que a gente esteja nesse espaço. A gente está caminhando aqui para o final da nossa conversa. Queria agradecer essa tarde maravilhosa para conversar sobre uma série que é muito densa, mas que, como todas falaram, é super necessário. Se a gente não debate isso agora, nesse exato momento, a gente vai perder um bonde da história gigantesco, e a gente não pode perder, porque a gente está falando da formação de crianças e adolescentes que se tornarão adultos, né? E aí eu vou abrir e aí eu vou começar com a Ju até a Luciana, para vocês se despedirem da nossa plateia. E eu já deixo aqui, sigam a Ju, a Lola, a Luciana, para poder também engajar mais no que é esse debate. Levem essa conversa para as escolas dos sobrinhos, dos filhos, para as famílias de vocês, porque é fundamental a gente fazer essa discussão da forma mais profunda possível. Ju. Eu só vou agradecer, gente, porque, para mim, assim, eu estou achando um luxo estar aqui nessa mesa com a Luciana e com a Lola e com a Luca, porque, de fato, como eu comecei dizendo e vou terminar, são pessoas que eu me amparo mesmo, que eu aprendo muito. Né? Já falei, quando a Lola apareceu, eu falei, eu sigo o seu blog desde que a internet era mato, né? A gente estava lá. Então, pensar que eu tinha alguma contribuição para trazer aqui para o debate me deixou, de fato, muito feliz. E, mais uma vez, aprendi uma série de coisas aqui. Então, é só dizer para a gente se engajar mesmo nessa luta, porque o trabalho é árduo. Tem muito trabalho pela frente. E aí eu vou fazer o merchan pela amiga, para ela não ter que fazer. Além de seguir o perfil da Luciana, sigam o Instituto Liberta também. Lola. Bom, eu também agradeço muito. Elas falaram mais sobre a série do que eu falei, mas eu tenho acompanhado também algumas outras coisas sobre a série, porque a série, como vocês sabem, é uma série britânica, né? Então, despertou um interesse ainda maior na Inglaterra, né, na Grã-Bretanha. Então, tem muitas professoras falando lá, né, eles estão passando essa série nas escolas, conversando com os alunos, e isso é extremamente importante. Acho que a gente tem que aproveitar isso também, para trazer essa discussão aqui, para cá. Né? Então, as professoras estão falando, as professoras de lá estão falando que 1/3 das professoras já denunciaram misoginia nos alunos. 1/3, gente, né? Então, é um problema seríssimo, não é pânico moral, né? A gente vê isso aí acontecendo, e é importantíssimo que a gente abra esse espaço, eu acho, esse diálogo, para ouvir os alunos, né? Para a gente... Por que os alunos não podem conversar sobre isso na escola?
né? A gente tem que ter um bate-papo com eles, claro que com presença de psicólogas, né, e tudo mais, gente para mediar esse tipo de conversa, mas eles são cooptados, né? Muitos meninos são cooptados nessas plataformas, nessas redes, porque tem alguém que está escutando, porque tem alguém que está fingindo que gosta deles e tal. Então, a gente só fingir que isso não existe não vai resolver. E a série foca muito no diálogo com os pais, né? Então, a culpa dos pais, né? O pai é um dos personagens principais da série. Então, é importante que isso também abra os nossos olhos, né? Eu não sou mãe, né? Mas muitos de vocês são mães e pais, e sempre falar com os filhos, né? Não dá para simplesmente deixar a criança na internet durante horas e horas, sem saber o que a criança está fazendo na internet, né? Sem saber o que a criança está vendo. Né? É aquele negócio. Como pais, a gente não deixa uma criança sair na rua e ir para qualquer lugar que ela quiser, né? Então, por que na internet a gente acha que pode, né? Ou talvez a gente nem acha que possa, mas a gente não sabe o que está... Né? Então, é muito, muito importante que a gente lute, continue lutando e ganhe. Né? A gente tem que vencer essa guerra, porque é uma guerra e a gente tem que vencer, gente. Lu. Queria só agradecer mesmo o convite, um privilégio estar aqui nessa mesa, Ju, uma mesa deliciosa. Lola, muito obrigada. Muito obrigada, querida, pela condução. E eu vou te dizer uma coisa, vamos furar essa bolha, porque quem está aqui nos ouvindo, quem está aqui nessa feira, aliás, não é? Já são pessoas conectadas, interessadas, de alguma forma, vivendo de uma forma mais consciente ou buscando mais consciência. Ninguém está numa feira de livro para comer cachorro-quente, né? A gente come o cachorro-quente também, mas a gente vem porque a gente está interessado nesse mundo. Então, isso aqui é uma bolinha. Vamos furar essa bolha? Vamos levar essa conversa para fora da bolha? Esse é o desafio do Instituto Liberta, que enfrenta a violência sexual infantil. Realmente não precisa seguir a Luciana, mas segue o Instituto Liberta, que é muito mais importante. Tá bom? Muito obrigada. É isso, gente. Estamos finalizando a nossa mesa sobre a série Adolescência. Obrigada. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast. Então, muito obrigado a Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Bruno Felipe Simões Costa, Bruno Schultz, Cristiane Gonçalves dos Reis, Daniela Falcone, Eliane Marta Teixeira Lopes, Elisa von Handel, Flávio Francisco de Moraes, Getsemane Silva, Gustavo Senechal, Irene de Almeida Biasoli, Jaime Mendes, Kellen Gutierrez, Lorena Grise, Lucimar Carvalho, Luísa Franco, Marcos Apóstolo, Maria de Lourdes Maciel Silva, Márcia Cristina Fraguas, Mário Rick Fernandes, Matheus Cacique Moraes, Murilo Carvalho, Patrícia Rodrigues Sanches, Paula Fontana Fonseca, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Ramon Limeira Cavalcante de Arruda, Regina Gomes Sodré, Richardson Thomas Silva Moraes, Rodrigo Bittar, Samuel Valim Bolonha, Thiago Barreto, Valéria Midena, Valessa Lopes Baldin, Vladimir Mucuri Cardoso. É isso aí, chegamos ao final deste episódio do 451 MHz. O 451 MHz é uma produção da Associação 451 e eu sou o Paulo Werneck.